Bom dia, meus queridos, boa alvorada, boa tarde, boa noite, seja o horário que esteja vendo este vídeo. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História e hoje nós veremos conteúdo para o 7º ano, para ser mais específico, a matéria sobre as grandes navegações. Bora lá? Pois bem, as grandes navegações, é claro que já dá para perceber um pouquinho. Elas se referem às grandes viagens feitas pelos navegantes pelo mar. E aí eu decidi dividir este conteúdo em 2 vídeos para ficar mais bem exemplificado. É claro que um conteúdo com 40 minutos ele fica difícil de baixar, é ruim até de assistir. Ao momento que nós conseguimos dividir e encurtar, mais ainda fica mais claro e mais fácil de estudar. Pois bem, esse primeiro tema, o primeiro vídeo, eu decidi falar sobre o pioneirismo português, as causas, o início das grandes navegações, ok? O segundo, já vou retratar apenas as viagens dos países. Bom, as grandes navegações, como eu já citei, decidi dividir em 2 vídeos. E aí, é claro, fica o primeiro tema e depois outros temas num segundo vídeo, na segunda abordagem. O primeiro, nós trabalharemos as causas ou antecedentes das grandes navegações, o pioneirismo ou início português nas grandes navegações e as viagens portuguesas. Depois, no segundo vídeo, trabalharemos apenas as viagens espanholas, inglesas, francesas, holandesas e o mais importante, que são as consequências das grandes navegações. Bom, antes de começarmos a falar das grandes navegações, a gente tem que entender as causas ou os antecedentes. Eu dividi em alguns. O primeiro, que é a crise do século XIV, que é de 1301 esse século até 1400, então é esse período. O continente europeu ele estava sofrendo por diversas crises de fome, pestes, epidemias e guerras, ou seja, tem a decadência do feudalismo. Os feudos deixam de ser autossuficientes e há necessidade de comércio, ou seja, as pessoas elas não conseguem produzir para seu próprio consumo dentro do feudo, então há necessidade de comércio, de comprarem de outras regiões. E é claro, o comércio ele precisa de moeda, então era necessário de metais preciosos, como ouro, prata e cobre. E também as matérias-primas, como madeira, dentre outras, fora do continente europeu que estavam escassas. Outra questão, vai ter aliança entre o rei e a burguesia. A burguesia ela patrocinou as grandes navegações e em troca recebeu do rei os privilégios de explorar as terras conquistadas pelos navegadores. 3. Aperfeiçoamento dos instrumentos náuticos, que proporcionava as viagens mais longas e duradouras. O exemplo que nós temos são as caravelas, os mapas de papel, a bússola e a pólvora. Bom, e também teremos, por fim, 4 cidades italianas como Gênova e Veneza. Elas deixam de exercer o monopólio, ou seja, o domínio sobre o comércio do mar Mediterrâneo. Durante a Idade Média, essas 2 cidades se enriqueceram bastante por esse comércio. O comércio das especiarias, cravo, canela, pimenta, lembrando que especiarias sabe quando você vai no supermercado e tem um local apenas que vende cravo, canela da Índia, açafrão, são consideradas especiarias para o tempero com a Índia. O comércio ele volta a ser muito lucrativo, ou seja, eles precisavam do comércio na Europa, então é claro que quem mexia com o comércio, trabalhava com esse comércio, ele vai se enriquecer muito. Portugal e Espanha também queriam participar desse comércio, porém o monopólio estava com Gênova e Veneza, cidades italianas. Portugal e Espanha começam a competir com os italianos no Mediterrâneo. Portugal e Espanha, eles sabem que competir com os italianos no mar Mediterrâneo era impossível, porque os italianos estavam muito à frente. E aí Portugal e Espanha, eles descobrem que tem uma necessidade de encontrar um caminho alternativo até as Índias sem ser pelo mar Mediterrâneo. Então é claro que eles decidem buscar outro
outros caminhos. Bom, aqui vocês podem reparar, eu coloquei um mapa da Rota das Especiarias, como era feito na Idade Média. As especiarias elas vinham do Japão, do Oriente, do continente asiático, da China, da Índia, especialmente a Índia, passavam pela Arábia, aqui pelo Mar Mediterrâneo, onde que nós podemos ver o mouse meu passando, e aqui essas duas principais cidades, como Gênova e Veneza. Aqui chegavam os produtos e eles eram repassados para a Europa. Portugal e Espanha, elas estavam bem aqui nesse local. Então é claro que durante esse período, no fim do feudalismo, é muito difícil competir com Gênova e Veneza. E aí o que Portugal eles pretendem? Encontrar um novo caminho até chegar à Índia. E o principal caminho vocês verão que será pelo Oceano Atlântico e o Índico. Esse comércio ele era muito lucrativo. Então em 1453 d.C., os turcos otomanos eles tomam a cidade de Constantinopla e tomam o controle do Mar Mediterrâneo. Então agora os genoveses e venezianos eles começam a ter problemas e começam a cobrar altos impostos para os italianos, que fica muito difícil o comércio dessas especiarias com os italianos. Acontece um alto aumento dos preços das especiarias, simples. É um momento que faltam os produtos, o preço ele sobe. Agora, mais do que nunca, há necessidade de descobrir um novo caminho até as Índias, sem ser pelo Mar Mediterrâneo, passando por Constantinopla, que era dos turcos otomanos. E uma observação muito importante que eu devo fazer, que esse fator não ocasionou as grandes navegações, porém acelerou o processo das mesmas. As grandes navegações também começaram em 1415, fora do domínio turco-otomano. Então é claro que Portugal e a Espanha elas começam antes dos turcos tomarem a cidade de Constantinopla e aumentar os impostos para os italianos. Aqui a gente tem, eu fiz um esqueminha claro que os produtos elas são em verde, especiarias, elas vinham do Oriente. Ao momento que os turcos otomanos, que é um povo que vem da Arábia, eles conquistam toda essa cidade aqui de Constantinopla, que era onde passava a maioria dos produtos das especiarias até chegar em Veneza e Gênova. Todo esse território eles começam a colocar várias restrições. E o Mar Mediterrâneo, é claro, é este mar aqui, todo que pode ver no mapa. No momento que Gênova e Veneza conseguem a ter menos domínio nessa região, Portugal, localizado aqui bem à esquerda do mapa, ele procura uma outra rota para as especiarias que era muito lucrativo. Bom, como que vai ser o pioneirismo, ou seja, os primeiros pioneirismo português nas grandes navegações? Primeiro, eles tinham uma posição geográfica favorável, que era voltada ao Oceano Atlântico. Segundo, Portugal vai ser a primeira monarquia nacional a se formar na Europa no ano de 1139, ou seja, é o primeiro Estado moderno nacional a se formar, com leis vigentes próprias, centralizadas na figura do rei. Outra questão, a ausência de guerras e paz dentro do país. Diferente de outros países, Portugal ele não havia conflitos dentro do seu país, do seu território. Já outros países como Inglaterra, França, haviam vários. Terá também uma escola de Sagres, que essa escola é uma escola especializada em formar navegadores. A pessoa ela ia para lá e formava apenas em ser um grande navegador. 5. Porto de Lisboa também era parada obrigatória para o comércio entre italianos e alemães. Este porto fica na cidade de Lisboa. Lisboa fica em Portugal. 6. Comércio faz surgir uma burguesia cedo em Portugal. É claro que onde tem comércio tem burguesia. Então esses burgueses eles se enriquecem muito cedo, em mais ou menos 1250. E terá também a Revolução de Avis, que é um período de conflito dentro um período que vai ter de conflito político dentro de Portugal, que Portugal ele vence uma guerra contra Castela, ou seja, era um inimigo estrangeiro. Com a ajuda da burguesia, a burguesia vai financiar
o rei português. E aí Dom João, então rei português, ele faz um governo pró-burguesia, porque ajudaram o rei na guerra contra Castela. E aí o próprio rei e a burguesia investem muito nas navegações. E as viagens portuguesas. Primeiro, 1415, que eles chegam a Ceuta, que é norte da África. Segundo, em 1419, chegam na Ilha da Madeira, onde nasceu o atual jogador de futebol Cristiano Ronaldo. 3. 1427, chega na Ilha dos Açores. 4. Quarta chegada foi em 1434 na Guiné. 5. 1482 no Congo. 6. 1485 em Angola. E aí em 1488 o meu primo Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas, batizando o Cabo da Boa Esperança. Evidentemente que é claro que é uma brincadeira minha, que ele não é parente meu, porém ele tem o mesmo sobrenome. Depois em 1490, Moçambique. Este Cabo das Tormentas que Bartolomeu Dias ele dobrou antes, ele fica bem na pontinha da África, como eu vou exemplificar para vocês à frente. Lá nenhum navegador conseguia atravessar. Ao momento que o Bartolomeu ele atravessa, ele consegue registrar quais é o trajeto que ele fez e aí coloca Cabo da Boa Esperança. Depois de 1490, os portugueses chegam em Moçambique. 1498 nas Índias com o navegador Vasco da Gama. Sim, o Vasco da Gama é o mesmo navegador que dá homenagem ao clube de futebol do Rio de Janeiro, Vasco. E aí a 10ª viagem portuguesa, em 1500, os portugueses eles chegam no Brasil com o navegador Pedro Álvares Cabral, tá? E a curiosidade, Vasco da Gama teria visto terras a oeste nessa época de 1498. Porém ele não veio, então todo mundo tem aquela fama que acharam sem querer o Brasil. Isto é mentira, tá? Essa questão que os portugueses já sabiam do nosso território, e aí chega em 1500 no Brasil, com o navegador português Pedro Álvares Cabral. E aqui eu ilustrei para vocês neste mapa como eram as viagens portuguesas, uma das primeiras viagens e várias. Aqui na legenda tem a viagem de Pedro Álvares Cabral, em azul, que saem do porto de Lisboa. Eles navegam pelo Cabo Verde até chegar em Porto Seguro, na Bahia. Depois o mesmo Cabral ele sai e chega na Índia. Temos a viagem de Vasco da Gama, que foi o primeiro a chegar na Índia. Depois o Bartolomeu Dias, que consegue dobrar o Cabo das Tormentas, e aí ele batiza de Cabo da Boa Esperança, bem aqui em vermelho. Por que é Cabo das Tormentas? Porque aqui tem a união dos dois mares, dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, tá? E aí por isso que é claro que tem inúmeras tormentas. E depois o Pedro de Covilha, que ele passa até chegar na Índia. E aqui um dos produtos que os portugueses buscavam nessas suas viagens: o ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias. Especiarias é cravo, todos que eu já disse, cravo, açafrão, noz moscada, canela, dentre outros. Okay? E aqui nós fechamos o primeiro vídeo sobre as grandes navegações. Espero que foi bem explícito o vídeo. Qualquer dúvida ou curiosidade ou comentário, eu ficarei à disposição de todos. Bom estudo e até o próximo vídeo. Tchau!